Hoje, a gente vai bater um papo sério sobre um tema que mexe com muita gente, a codependência. E olha, não é só sobre um diagnóstico, sabe? É sobre uma jornada emocional bem profunda, o que acontece quando a gente ama alguém que tem uma dependência química. A ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém, mas sim tentar entender um padrão que muitas vezes envolve a família toda. E para começar, eu queria trazer uma pergunta bem direta, que veio da nossa fonte de pesquisa. Quanto tempo você quer viver a sua codependência? Puxa, é uma pergunta forte, né? Não é para responder de bate-pronto, mas para deixar ecoando aí dentro. É que, no fundo, é desse ponto que qualquer mudança começa a nascer. Para a gente conseguir entender o que é a codependência, primeiro a gente precisa dar uma olhada em dois mundos que caminham juntos, lado a lado. De um lado, tem a realidade clínica, a doença da dependência química. E do outro, a realidade emocional de quem está ali convivendo com tudo isso. Então vamos lá. De um lado, a gente tem a dependência química, que é um transtorno, com características bem claras, tipo a perda de controle, aquela fissura. Já do outro lado, temos a codependência. E veja que interessante, ela é descrita como um padrão de comportamento. Ou seja, é algo que se aprende, uma reação, quase um jeito de tentar sobreviver no meio do caos que a dependência do outro causa. O foco fica tão grande na outra pessoa que a gente acaba se esquecendo de si. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito muito forte, né? São pessoas que vivem a vida de outras pessoas. O que isso quer dizer na prática? Que as próprias vontades, os sonhos e, o mais importante, o autocuidado, tudo isso vai para escanteio. A identidade da pessoa meio que se mistura com a do outro, mas especificamente com os problemas do outro. Tá, mas como é que esse padrão aparece no dia a dia? Vamos mergulhar um pouco mais fundo agora para entender quais são os comportamentos e os pensamentos que formam esse ciclo da codependência. O que é impressionante aqui é como uma coisa vai puxando a outra. A pessoa começa a carregar uma responsabilidade gigante que nem é dela. Ela confunde esse peso todo com o amor, acha que está ajudando, que precisa consertar o outro. E aí, para dar conta disso, ela se abandona. Começa a achar que tirar um tempo para si é egoísmo. E o resultado? Bom, o corpo e a mente cobram a conta. Vem o esgotamento, a pressão que sobe, as noites em claro, porque ninguém aguenta viver nesse estado de alerta o tempo todo. E aí a gente chega num ponto de virada com mais uma pergunta que faz a gente parar para pensar. Toda a energia, todo o esforço está focado em mudar o outro. A pergunta que fica é, e a sua própria mudança? Onde ela entra nessa história? É essa reflexão que pode ser a chave para sair desse ciclo. Para sair desse ciclo vicioso, tudo começa com uma coisa bem específica, uma decisão. É sobre esse momento que a gente vai falar agora. A hora em que o foco para de ser eu preciso mudar ele e passa a ser eu preciso me mudar. Então o ponto central é esse. Nada muda de verdade sem uma decisão que vem de dentro. É aquele momento em que a pessoa olha para a própria vida e fala, chega, assim não dá mais para continuar. Percebe? Não é uma decisão sobre o que o outro vai fazer, é uma decisão sobre si. É o primeiro grande passo para pegar as rédeas da própria vida de volta. Mas decidir não é só uma ideia na cabeça. Envolve, primeiro, reconhecer. É admitir que a situação ficou insustentável. Segundo, é se comprometer a romper com aqueles velhos hábitos que não funcionam. E por fim, o mais importante, entender que essa decisão precisa virar ação. Porque, né, uma decisão sem uma atitude nova é só um desejo que se perde no ar. Ok, a decisão foi tomada. A grande pergunta é, e agora? O que fazer? Essa parte é focada justamente nisso, nos passos práticos para transformar essa vontade de mudar em uma nova realidade. Esse slide é quase um mapa para uma vida nova. E repare que todas as ações são voltadas para a própria pessoa. Colocar limites, cuidar de si, procurar grupos de apoio como o Al-Anon, buscar novos ares, novas pessoas, fortalecer a fé ou a espiritualidade. A ideia é construir uma base forte para si, não importa o que o outro faça ou deixe de fazer. Só que, na hora de agir, aparece um obstáculo gigante, a culpa. E a metáfora do saco de culpa é perfeita para isso. Muita gente sente que se começar a cuidar de si, está abandonando a outra pessoa. Mas é fundamental entender que esse saco precisa ser esvaziado. O que passou, passou. Os erros não precisam definir o futuro. E junto com a culpa vem o medo. O medo do que pode acontecer se os limites forem colocados. O medo de que o pior aconteça. Só que esse medo paralisa. E olha que ironia, ele acaba levando a atitudes que facilitam a continuação do vício. É um ciclo terrível.
onde o medo de um resultado ruim acaba mantendo a situação que causa esse mesmo medo. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que é, na verdade, uma forma de ver tudo isso com outros olhos. Cuidar de si, colocar limites, isso não tem nada a ver com o egoísmo. Pelo contrário, é uma nova forma de amar, muito mais saudável. E essa frase fecha o nosso raciocínio de um jeito lindo. O maior gesto de amor que se pode fazer, tanto por si quanto pela pessoa que tem a dependência, é parar de alimentar esse ciclo que destrói todo mundo. É mostrar com o próprio exemplo que mudar é possível e que se cuidar é fundamental. Então, a gente encerra com essa reflexão. E se, ao contrário de tudo que a codependência nos faz acreditar, o caminho para ajudar de verdade não for focar no outro, mas sim começar a jornada de volta para si? Fica aí a reflexão.